Boa tarde, meu amigo leitor. Tudo bem com você? Tenho aqui em minhas mãos o melhor livro para você ler em 2026. Sim, para mim, esse vai ser o melhor livro para se ler em 2026. E eu quero te convencer disso também, para que você também tenha contato com essa obra. Que afinal, como está escrito no verso do próprio livro, o mundo está dividido entre aqueles que já leram O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e aqueles que ainda não leram. Então, principalmente hoje, em que vivemos em um mundo de vídeos curtos, histórias rápidas, O Senhor dos Anéis, ele vai totalmente na direção oposta, porque é uma obra que exige muita atenção, mas ela recompensa profundamente quem lê. O Senhor dos Anéis não é um livro para passar o tempo, ele é um livro que fica com você. O que eu quero dizer que é um livro que fica com você é que O Senhor dos Anéis é um livro muito rico simbolicamente. Talvez você tenha clicado no vídeo e se assustou, né, quando viu o tamanho do livro, porque essa é a versão volume único, então fica bem grande mesmo. Mas, cara, vale a pena. Porque uma história, você não consegue memorizar um livro inteiro. Principalmente um livro como esse, que é muito rico em detalhes, muito rico simbolicamente, tem muita profundidade, né? O Tolkien, ele não brincou em serviço. Cada personagem tem sua própria história, alguns personagens têm sua própria língua, já que, né, o nosso professor Tolkien, ele era um filólogo, uma pessoa que estuda as línguas. Ele acreditava que para uma língua ser válida, ela precisava ser falada por alguém. Então, o latim, vamos supor que se diz que é uma língua morta, é porque ninguém mais fala o latim. E ele queria criar línguas, mas para essas línguas terem vida, ele precisava de alguém que falasse essa língua. Tais quais são os seus personagens, como os elfos, por exemplo, que no livro nós vemos que eles têm o próprio idioma. E é isso e muitas outras coisas que faz O Senhor dos Anéis ser a melhor fantasia já escrita. É uma fantasia que inspirou toda a outra fantasia moderna. O Tolkien não criou só uma história, ele criou um mundo com história, línguas, mitologia e uma própria geografia. É muito rico. E um padrão de qualidade que, sinceramente, ainda não foi esperado. Uma fantasia que não depende só de magia, mas de personagens profundamente humanos. E quando nós lemos a obra, cara, por isso que é muito bom. Porque quanto mais você lê, até mesmo quando você relê, você percebe coisas que você não percebeu antes. Ou seja, o anel, ele representa poder, corrupção e tentação. Você vê como que a jornada tem o seu fim por causa das escolhas pequenas, né? Como o ato de, podemos dizer, piedade do Frodo com o Sméagol. E o mal, ele não é derrotado só pela força, mas pela perseverança, pela humildade, pela amizade. Cada ponto dessa obra torna ela muito rica. E quando você lê e você entrar nesse universo, você vai se sentir cativado. E quando você lê com um arcabouço literário maior, eu defendo muito essa ideia de que nós devemos não só ler bons livros, mas também reler. Porque, como eu disse, olha só, O Senhor dos Anéis, um livro desse tamanho, muito rico profundamente. Você acha mesmo que se você ler só uma vez, você vai conseguir absorver tudo aquilo que esse livro pode te ofertar?
Então, se você ler uma vez, se você gastar esse ano de 2026 todo para ler esse livro, vai valer a pena. E você também, durante os próximos anos, depois que você crescer, né, com outras literaturas, e você voltar para esse livro com um arcabouço literário maior, você vai ter ainda mais benefícios. Por isso vale a pena. Eu até me lembro de uma história que eu ouvi sobre muito tempo atrás, no ano de 1900 e alguma coisa, que tinha um rapaz que ele até narrou O Senhor dos Anéis na rádio, se eu não me engano. E esse cara, ele já estava lendo O Senhor dos Anéis há 10 anos consecutivos. Então, pessoal, se um cara leu o livro 10 anos e não parou, por que você não quer dar uma chance de ler uma vez? E não que você realmente vá gastar um ano para ler esse livro. Eu dei esse exemplo exagerado porque a obra ela é muito densa, mas não no sentido de que a leitura é difícil, mas sim densa no sentido de que ela é muito rica. Então, um outro exemplo que nós vemos de simbolismo é o Cristo, representado no Gandalf, no Aragorn e também no Frodo. Sabe, simbolicamente esses personagens carregam uma alusão ao próprio Cristo. O Aragorn como o Cristo, como um rei que retorna. O Frodo como o Cristo sofredor que carrega o peso do pecado. E o Gandalf como um profeta, aquele que gera esperança nas pessoas. E também tem um pedacinho que dá pra captar como um Cristo que não vou dar spoilers. Talvez vocês já saibam, né? Talvez muitos viram o filme e não leram o livro. E tá aí outra prova, né? A adaptação de O Senhor dos Anéis. Acho que foi o filme que mais ganhou Oscars em toda a história. Ganhou, né? Como o melhor livro já adaptado. Geralmente a gente assiste filmes de livro e o livro sempre é melhor. Óbvio que o livro do Senhor dos Anéis é melhor, mas eu ouso dizer que ele é melhor não porque o filme é ruim, mas sim porque o livro contém mais detalhes que você não vê quando você assiste o filme. Então, mesmo que você tenha assistido o filme, vale a pena ler o livro ou vice-versa também, né? Porque às vezes tem livros que você lê que não vale a pena assistir o filme. A questão que mais me chama a atenção nesse livro é pensar se o Tolkien ele manifestou, né, todo esse simbolismo por trás desse livro de maneira proposital, ou se foi uma consequência da criação da pessoa que ele é mesmo, né, da formação dele. Porque todos nós temos uma criação diferente, temos uma formação diferente. Cada livro que você lê, cada filme que você assiste, isso te faz enriquecer a sua cultura. E até mesmo para a interpretação do livro, né? Igual eu disse, se você lê agora, você é uma pessoa. Daqui a alguns anos, que você já vai ter lido outros livros, ter tido contato com outras obras, ter mais experiência e você ler, você vai ter uma perspectiva diferente. E por isso eu quero te incentivar a ler essa obra nesse ano. Se você gosta de O Senhor dos Anéis e já leu, deixa aí seu comentário, comenta aí se você releria essa obra nesse ano de 2026. Comenta aí quais livros do Tolkien você já leu, ou qual livro você está lendo hoje, eu quero muito saber. E eu vou deixar aí na descrição o link para compra desses livros, se você tiver interesse. Tanto dessa versão, volume único da Martin Fontes, quanto da versão atual, né, da HarperCollins. Eu vou fazer um shorts também fazendo um review dessa edição, porque essa é uma edição antiga, né, ela já tem 10 anos, essa impressão que tá na minha mão, e eu comprei ela usada, para quem tiver interesse de ver. Então é isso, muito obrigado, galera. Falou, falou, falou.